Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Ok? Sejam bem-vindos a mais uma aula nossa. Dessa vez nós estamos com redação e eu vou mostrar para vocês agora, nós vamos começar a iniciar falando sobre redação, como fazer, né, uma redação nota 1000, uma solução que é o último parágrafo, que é a conclusão, nota 1000, tá bom? Então, para vocês aprenderem, vou mostrar para vocês que a solução ela está totalmente interligada com a introdução, tá certo? Então, nós precisamos entender que está diretamente ligada, né, aí com a nossa introdução. Deixa eu colocar aqui para vocês uma redação que eu vou mostrar. Uma redação que foi nota 1000, no caso, né, e que eu quero mostrar por que essa conclusão, que é o último parágrafo, foi nota 1000. Só que aí vocês vão ver. Não, aí é o começo, a introdução. Por que você vai mostrar logo a introdução? Né? Então, para fazer uma conclusão nota 1000, eu preciso totalmente interligar ela com a minha conclusão, com a minha introdução, tá? Então, não tem como fazer o último parágrafo bacana se eu não associar ele, eu não articular ele com o primeiro parágrafo, que é esse aqui que vocês estão vendo, que é a minha introdução. Vai ficar mais claro para vocês a partir do momento que eu terminar de ler aqui e ir logo para a conclusão, tá? Então vamos lá. Essa redação aqui é de Larissa Cristine Ferreira, 20 anos. O título é Orgulho Machadiano. Foi uma das redações nota 1000 do Enem, tá? Então vejamos aqui, vamos comigo aqui na introdução. Brás Cubas, o defunto autor de Machado de Assis, diz em suas memórias póstumas que não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Talvez hoje ele percebesse, acertada a sua decisão, a postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa. Citou o tema, que é a intolerância religiosa. É uma das faces mais perversas de uma sociedade em desenvolvimento. Com isso, surge a problemática do preconceito religioso, que persiste intrinsecamente ligado à realidade do país, seja pela insuficiência de leis, seja pela lenta mudança da mentalidade social. Vejamos, tá? Eu fiz uma introdução, que nessa introdução eu coloquei um contexto. Que contexto foi esse, gente? Eu estou falando de um livro, de Machado de Assis, né? Que o título desse livro é Memórias Póstumas de Brás Cubas, que tem o personagem Brás Cubas aqui, ó, que ele era um defunto autor, ou seja, ele morreu, e ele defunto, ele se levantou, né? Claro, literatura é fantasiosa, pode acontecer qualquer coisa, e ele escreveu o livro que é Memórias Póstumas, ou seja, memórias após a morte dele, de todas as coisas ruins que tinham acontecido. E aí ele vai dizer assim, que não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Ou seja, ele mesmo disse, que bom que eu não tive filhos porque eu não transmiti o legado da miséria. Da miséria no sentido não é de pobreza, porque Brás Cubas era um homem rico, mas é a miséria no sentido mesmo pessoal, falando, né, do psicológico, né, das relações pessoais, da falsidade, da hipocrisia, né? Então, voltada para este contexto, tudo bem? Então, aí, aqui nós vamos ver o seguinte, nós vamos ver a seguinte questão, ó, talvez ele, aqui no finalzinho, depois disso, ele fala, seja pela insuficiência de leis, ou seja, pela mudança da mentalidade social. Ele está dizendo que os motivos, né, pelo qual existe essa intolerância religiosa, o que eu vou chamar aqui de tese. Lembra que a tese é sempre os motivos pelos quais este problema existe, tá certo? Então ele vai dizer lenta mudança, né, a lenta mudança, aliás, desculpa, insuficiência de leis e lenta mudança da mentalidade social. Isso vai ser desenvolvido, essa tese aqui, todo esse pedaço aqui de baixo, vai ser desenvolvido, né, que eu acabei de ler para vocês, diz que é a tese, lá no desenvolvimento. E aí, no final, eu quero mostrar para vocês por que essa solução ela vai ficar boa, né? Porque ela vai estar linkada totalmente aqui com a minha introdução,
Então, vamos aqui logo para a conclusão, para vocês entenderem por que ela vai ficar boa, tá? Então, olha só. Infere-se, portanto, que a intolerância religiosa, a solução ou conclusão, que é o último parágrafo, eu vou colocar a proposta, a solução, como solucionar o problema, tá bem? Então, ó, vamos só ver aqui o que tem a ver, está interligado com o primeiro parágrafo, que é a introdução. Infere-se, portanto, que a intolerância religiosa é um mal para a sociedade brasileira. Sendo assim, cabe ao governo federal construir delegacias especializadas em crimes de ódio contra a religião, a fim de atenuar a prática do preconceito na sociedade, além de aumentar a pena para quem o praticar. Ainda cabe à escola criar palestras sobre as religiões e suas histórias, visando a informar crianças e jovens sobre as diferenças religiosas no país, diminuindo assim o preconceito religioso. Ademais, a sociedade deve se mobilizar em redes sociais com o intuito de conscientizar a população sobre os males da intolerância religiosa. Assim, poder-se-á transformar o Brasil em um país desenvolvido socialmente e criar um legado de que Brás Cubas pudesse se orgulhar. Então, veja aqui, que Brás Cubas ele não se orgulhava da geração dele, corrupta, a geração errada. E ele fala que se tudo isso aqui que foi citado, né, se fosse solucionado, todas essas coisas que acontecessem de fato, que ele diz aqui, aí seria possível criar um legado que o Brás Cubas pudesse se orgulhar. O que é o legado? A geração, né, que vem logo depois da geração atual, que ela pegasse como exemplo, como um legado, né, algo bom, algo correto, algo politicamente ético, politicamente correto, né? E esse legado que seria essa geração vindoura, essa geração que viesse após a geração atual, ela iria trazer orgulho para Brás Cubas, né? Então veja que como que a jogada de mestre é grande. Eu coloco uma coisa lá na introdução e no final eu fecho com essa ideia. Ou seja, para acabar com o problema que eu disse lá na introdução, é necessário que seja feito isso, tá bom? Então agora aqui, claro, essa é a primeira parte da nossa aula. Nós vamos ter várias outras várias outras formas da gente realmente tratar e explicar bem melhor e bem mais específica a redação com solução nota 1000, tá bom? Então, para fazer uma solução nota 1000, eu preciso entender, gente, que eu tenho que colocar quem vai solucionar o problema, o que vai fazer o problema, como ou para quê, tá? Então, ó, vejamos aqui. Eu vou voltar aqui novamente para ficar mais fácil para a gente entender, tá bom? Então, vejamos aqui. Ó, por enquanto, essa é só a parte introdutória. Depois nós vamos aprofundar um pouco mais, tá? Então, aqui, ó. Ele primeiro afirma aqui na conclusão já, tá? Que a intolerância religiosa é um mal para a sociedade brasileira, sendo assim, cabe ao governo. Então, vejamos aqui, ó. Cabe ao governo federal, quem vai fazer alguma coisa? O governo federal construir o quê? Fazer o quê? Delegacias especializadas em crimes de ódio contra a religião. Para quê? A fim de atenuar a prática do preconceito. O que mais? Ele vai também aumentar a pena para quem o praticar. Agora, qual outro órgão de poder que eu vou colocar? Cabe à escola criar palestras. Quem é o órgão de poder? A escola. O que a escola vai fazer? Criar palestras sobre religiões, né, e suas histórias, visando a informar crianças e jovens sobre diferenças religiosas no país, diminuindo assim, para quê? Para diminuir assim o preconceito religioso. Ademais, continuando, outra coisa que pode fazer também a própria sociedade vai fazer o quê? Deve se mobilizar em redes sociais com o intuito de conscientizar a população sobre os males da intolerância religiosa. Massa, tá bom? E aí, para finalizar, eu só junto a ideia com o primeiro parágrafo, que é assim poder-se-á, né, como vocês estão vendo aqui, né, assim poder-se-á transformar o Brasil em um país desenvolvido, né, socialmente, criar um legado ao qual Brás Cubas pudesse se orgulhar. Tudo bem? Então é isso aí.
certo? Então, é isso aí. Nós vamos ficar por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo via WhatsApp, que eu vou esclarecer as dúvidas de vocês, tá? E na próxima aula nós vamos continuar trazendo aí mais dicas e mais detalhes de como fazer uma solução nota 1000. Tchau, tchau para vocês e a gente se vê.